Ela que já governou o município, rapaz. Maria Quitéria, seja bem-vinda ao programa Primeira Mão. Bom dia a todos os ouvintes aqui. Quero agradecer, primeiro a Deus, que nos fez estar aqui presente. Agradeço aqui a Roberval, que intermediou junto a Luciano essa entrevista. Agradeço aqui ao nosso querido ex-prefeito, né? Sempre vai ter essa honra de ser ex-prefeito, Chico Reis. E aí, Chico também, ao Caio Pimenta também, que está aí ao vivo. E meu amigo ali, que sem ele não estava nada acontecendo. Renato ali, ó, sem você, nada disso aqui acontecia, viu, Renato? Então, obrigada aí. Um forte abraço a todos aqui. Principalmente nosso povo lá de Cardeal da Silva, que está nos ouvindo, todos nós, os meus amigos aqui, Clécio, Matheus, meu marido. E estamos aqui hoje nessa missão de pré-campanha novamente. A gente tem que estar dando satisfação sempre à população, a todos que me conhecem, né? Eu quero aqui dar um grande abraço. Em Alagoinhas a gente fez uma grande história, grandes amigos, quando presidente da UPB. E sempre que eu venho aqui a Alagoinhas, eu tenho a satisfação de encontrar pessoas queridas. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que eu tenho muita satisfação, principalmente aqui na Rádio Ouro Negro FM, viu, que eu já tive grandes... Meu tio foi radialista da Ouro Negro quando eu era menina, lá em Entre Rios. A gente tinha uma rádio lá na casa... Ele tinha uma rádio na casa da minha mãe e a gente sempre... Né, a Rádio Ouro Negro sempre esteve na minha vida. Bom, Quitéria, começando a entrevista, a gente não pode deixar de citar isso, até você já mencionou, né, a sua presidência da UPB, você já foi prefeita de Cardeal, presidiu a UPB, saiu, né, claro, cumpriu aí o seu mandato, entrou a então prefeita Mariane, que não conseguiu, Mariane Mercury, não conseguiu a reeleição, inclusive trocou Cardeal por Alagoinhas, o domicílio eleitoral, veio aqui para Alagoinhas. O Branco Salles é o atual prefeito de Cardeal, e aí eu lhe pergunto, depois de 8 anos, né, por que voltar à prefeitura de Cardeal da Silva? Nós temos uma missão na vida. Eu estava conversando sobre isso ontem à noite com 2 jovens lá de Cardeal. E na nossa vida, a gente entende que cada um tem um dom. Deus deu a cada um aqui um dom, você de ser comunicador. Não importa se radialista, não importa. Um dom de comunicar. Quando nós temos um dom, a gente fica se perguntando o que é que a gente vai fazer com esse dom. Como que a gente vai levar adiante para as outras pessoas. Seja na nossa profissão, seja ensinando as outras pessoas, ou aproveitando esse dom que Deus nos deu para que a gente possa, de alguma forma, beneficiar as pessoas que a gente tem aqui ao redor. E quando a gente tem uma missão, não tem como fugir. Eu fui muitas vezes acometida na minha vida por diversas outras coisas. Eu saí da prefeitura em 2016 e eu fui fazer várias outras coisas. E quando eu sempre, né, retornava à minha cidade natal, né, nasci e criei em Cardeal, quando novinha a gente tinha a experiência de zona rural, de ficar muito na zona rural, que meu avô morava no Canembá. Ali a gente tinha uma fazenda e meu avô tem aquele costume de levar as pessoas, ajudar as pessoas. A gente se pergunta o que é que a gente vai fazer nessa vida se não for para o bem comum e o bem do próximo. Então, quando a gente por mais que a gente tente fazer outra coisa, o nosso dom chama ali a gente a atenção a retornar às nossas missões. E ao retornar em Cardeal da Silva no ano passado, para essa época, inclusive, retomando a minha casa, fazendo reformas, eu comecei a ouvir a população novamente, as pessoas mandando mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, e cobrando por que eu não estava mais envolvida na política. Mesmo não estando na política em Cardeal, as pessoas me ligavam para pedir uma regulação. A gente sabe o problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, aqui na Bahia, principalmente com essa questão de conseguir um exame, uma cirurgia. E quando eu estava fora da prefeitura, sempre as pessoas me procuravam para esse tipo de coisa. E ano passado, muitas pessoas me pedindo para voltar. Eu comecei a ouvir os meus amigos, ouvir as pessoas e indagando se realmente era isso que tanto eu quanto a população realmente precisava. Porque eu sempre defendi que a política é dinâmica, ela tem que mudar. Mas muitas vezes as pessoas que entram na política, elas não entram com o seu dom. Elas entram ali por uma oportunidade, enxergam uma oportunidade na política e entram. E não tem aquela boa vontade, porque você ser político é você se dedicar ao outro o tempo todo.
É você viver a vida das pessoas, é você viver os problemas da cidade, é você estar vivendo na cidade, entendendo o que as pessoas passam e resolvendo os problemas. Não adianta você ser político e não buscar resolver o problema que as pessoas vivem. Qual é o objetivo de estar na política? Então, me perguntei muito isso. E aí consultei muitas pessoas, ouvi muita gente, e eu percebi que Cardeal da Silva, depois de que eu saí da prefeitura, infelizmente, né, a gente não viu um avanço nas políticas que deveriam realmente ser feitas para melhorar a vida das pessoas. Porque muitas vezes você calça uma rua, você coloca água, como foi um caso, eu peguei Cardeal da Silva em 2008, quando eu ganhei a eleição, em 2009, a gente tinha uma cidade que não tinha água potável, ela era uma água colhida no rio e ela destinada às casas uma água barrenta, uma água que não tinha tratamento. Então, muitas vezes, naquele momento, aquilo ali era o mais importante, era colocar água nas ruas, nas casas, era fazer o tratamento da água, era asfaltar um bairro, como eu asfaltei um bairro inteiro. E a gente perdeu os royalties naquela época e foi um sofrimento. E hoje, Cardeal da Silva tem um royalties muito mais do que o que tinha naquela época, antes de mim, porque na minha gestão praticamente a gente não tinha nada, era 20 mil, 30 mil quando caía. E antes de mim, com o Júnior Argola, era 250 mil, 300 mil. E hoje é 800 mil, 600 mil, 700 mil. Então, a gente viu uma evolução, a gente, como presidente da UPB, melhorou muito a arrecadação. Hoje, os municípios recebem 2 FPM no meio do ano e no fim do ano, e outro em setembro ainda tem uma ajuda do governo federal, graças a uma luta municipalista, porque quando eu virei prefeito, eu entendi que os municípios precisavam melhorar a arrecadação. Só que isso tem que melhorar também a vida das pessoas. Não adianta melhorar a receita e você não melhorar a vida das pessoas. Quando eu falo sempre para as pessoas que estão me ouvindo entender, quando você tem um salário de R$1.000, você vive com aqueles R$1.000. Compra comida, paga a sua luz, paga a sua água. Quando você tem um salário de 5, você já quer comprar um carro. Quando você tem um salário de 10, você já quer comprar sua casa própria. Muitas vezes as pessoas não têm nem sua casa própria. Então, eu não vi essa evolução. Eu fui a única prefeita em Cardeal da Silva que construí casa popular para doar para as pessoas. Isso em 2012 para 2016, no meu último mandato. Eu fui a única prefeita que comprei 2 bairros novos, né? Compramos uma área e construímos casas e doamos lotes. Isso faz mudança na vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é como elas vivem, é como ela paga as suas contas, é como a mulher que tem um filho pequeno, tem uma creche. Infelizmente, eu estava ouvindo aqui a história da creche. Eu acho que, na época, foi a única prefeitura que conseguiu fazer essa creche, fui eu. Essa creche, realmente, o valor era muito baixo. E muitas empresas paravam no meio do caminho. E Cardeal da Silva a gente ajudou e conseguiu terminar. E é uma creche modelo que foi inaugurada em 2016. E, infelizmente, passaram-se 8 anos e a creche que eu inaugurei ainda não funciona como creche. Funciona como escola infantil. Então, porque se você tem um objetivo com aquilo ali, que é pegar as crianças e passar o dia inteiro tendo sua alimentação, tendo estudo, e essas crianças não têm uma creche? Por que não foi colocado em prática aquilo que o governo federal preconiza, aquilo que a educação necessita, que é dar qualidade de vida para as crianças e dar a condição que essas mães também tenham um lugar seguro, confortável e adequado para deixar os seus filhos? Então, com essas perguntas todas, eu resolvi retomar a política em Cardeal da Silva, tomar pé da situação, ouvir, porque você tem que ter um propósito. Não adianta você entrar na política por algum motivo que não seja resolver o problema das pessoas. E a gente só resolve o problema das pessoas quando a gente entende, participa e ouve. Um prefeito tem que estar na rua, um prefeito tem que estar ouvindo, um prefeito tem que estar nas casas, um prefeito tem que estar participando da vida cotidiana das pessoas, ouvindo os seus funcionários, desde aquele que faz a limpeza pública, porque ele sabe o que está passando naquela rua. E eu fico triste quando eu percebo que eu passei 8 anos fora da prefeitura, deixei todo mundo trabalhar, não interferia na política local, porque como você é uma ex-prefeita, se você está na rua, o povo já acha que é política. Então, eu evitava muito esse tipo de ação, ia na feira poucas vezes, para não ficar, Quitéria é candidata. Não. Deixei todo mundo trabalhar à vontade. E a sucessão faz com que os outros prefeitos, a gente comece a observar. Cada um pensa de um jeito. E Cardeal precisa de um prefeito que pense de uma forma mais humana, que sinta a dor do outro, se coloque no lugar das mães. E a gente não percebe isso quando a gente anda pela cidade.
Bom, então tá aí, resposta dada. Gomes, Luciano, Maria Quitéria, forte abraço, seja muito bem-vindo aqui ao programa Primeira Mão, da Rádio Ouro Negro FM 100.5. Lembrando que estamos para mais de 80 cidades do estado da Bahia. Melhor do que ninguém, você esteve à frente da cidade cardeal da Silva, da administração, por 2 mandatos. A pergunta é, qual é o raio-x que você faz da situação atual do município de Cardeal da Silva, nesse momento? É uma cidade que tem 9 mil, mais de 9 mil, não chega nem a 10 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade onde praticamente a gente conhece todo mundo. E a gente percebe hoje que tem mais de 300 pessoas, famílias, morando em outros estados em busca de emprego. É uma cidade que não evoluiu nem em capacitação e formação do cidadão e nem em busca de empreender, ajudar esse cidadão a empreender. Nós temos aí uma inauguração, eu vi aqui do Crédito Bahia, lá em Cardeal também tem, já tem desde a minha época. A gente já existe essa política pública no Brasil há muitos anos, o Sebrae já investe no pequeno empreendedor há muitos anos, já se fala em empreender há muitos anos. Mas como é que você vai ter uma cidade forte se você não tem um comércio forte? Se você não tem as pessoas com a condição de desenvolver na sua cidade atividades fins. Por exemplo, nós não temos em Cardeal da Silva, hoje, nesse momento, se você procurar nos 4 cantos da cidade, você não tem pessoas que tenham a condição de montar o seu próprio negócio, ou seja, um carrinho de cachorro-quente, você procura na nossa cidade pessoas que tenham um carrinho de espetinho de churrasco, e um pequeno empreendedor. Esse pequeno empreendedor gera economia, roda. Se você procura na cidade pessoas que... Uma casa de bolo, coisa simples. Temos muitas mulheres que fazem bolo, temos muitas pessoas que hoje são confeiteiras maravilhosas, pessoas que fazem salgados muito bom. E a gente não tem um investimento nessas pessoas para que elas tenham um negócio que seja rentável para ela e para a família dela e que gere emprego. Graças a Deus, hoje a gente tem algumas pessoas, e eu tenho conversado bastante com a população, que já faz sua pizza em casa, que já tem entrega em delivery, só que elas não têm um investimento, talvez, né, não tem um olhar do poder público para que elas possam ter o seu comércio aberto 24 horas, que você chegue lá e possa sentar e, né, degustar uma pizza. Você procura, no final de semana, você olha assim um lugar, nós temos pessoas que têm boa vontade, temos trailer que vende tapioca, que vende sanduíche, graças a Deus, assim, pessoas que sabem, né, fazer um lanche, mas você não percebe o investimento nessas pessoas. A prefeitura não compra na mão dessas pessoas o lanche para distribuir nos eventos, para você utilizar. Precisa desenvolver, para isso você precisa investir no comércio. Uma coisa que eu observei e conversei com as pessoas, quando eu era prefeita, o CRAS da prefeitura funcionava muito bem. De que forma? A gente colocava oficinas para as mulheres fazerem ovos de Páscoa. Uma coisa simples. Ovos de Páscoa caseiro. E depois a prefeitura mesmo, a gente comprava para dar na rede pública esses ovos de Páscoa. Quer dizer, eu movimentava a economia local com o próprio funcionário, com a própria pessoa que estava ali tomando curso, e a gente conseguia gerar riqueza para essas pessoas. Eu escuto depoimento de pessoas todos os dias nas casas que eu ando. Coisas simples, que na minha época a arrecadação da gente era 1,5 milhão, né? Hoje é quase 6 milhões. O que eu recebia em um ano, hoje você recebe em 2 meses, praticamente. Cardeal da Silva, janeiro e fevereiro, foi 12 milhões. O que eu recebi no primeiro ano de governo, 11 milhões. Um ano inteiro, eu recebi o que recebeu em 2 meses no município de Cardeal da Silva. E você se pergunta, para onde vai esse dinheiro? Se a cidade não tem riqueza, se as pessoas não têm poder de compra, se as pessoas não conseguem fazer com que os seus filhos consigam ter um empreendimentozinho que seja pequeno, não consegue ajudar a sua família a montar um negócio. Você poderia ter lá uma fábricazinha de sorvete e as pessoas, os meninos vendendo na rua seu picolé. Cardeal da Silva não tem. Então, assim, lá atrás, em 2008, quando eu ganhei a eleição, a gente não tinha, para você ter ideia, uma escola com água encanada. A gente não tinha como dar uma descarga nas escolas. Então, assim, a dificuldade que a gente pegou, o momento político, o momento do Brasil era outro. E daí para cá, você não tem mais aquelas necessidades primárias que tinha na minha gestão. Então, o que eu esperava é que cada gestão fosse investindo nas pessoas.
É bom fazer obras bonitas, é bom a gente ter um portal na cidade, é bacana. Mas acho que mais de 200 mil em um portal. Quantas pequenas empresas a gente investiria? Quantas pessoas a gente conseguia ajudar com esse valor? Como é que eu posso querer o meu povo forte, decidido, um povo aguerrido, se eu não dou a essas pessoas a condição que elas precisam para trabalhar? Se eu não consigo dar ao meu povo aquilo que mais ele precisa e que menos ele tem, que é uma atividade fim para ele ganhar dinheiro. Não adianta você estar aqui na rádio, se não tiver o comércio para patrocinar a rádio aqui, a rádio não funciona. Nós temos uma rádio em Cardeal. Mas o dono da rádio, ele prioriza a cidade, ele não gosta de fazer anúncios da outra cidade. Mas o nosso comerciante de Cardeal da Silva, ele praticamente vive que as pessoas ganham do Bolsa Família, alguns empregos que tem. A gente saiu um dado aí do CAGED, a gente vai falar sobre esse dado que saiu essa semana passada. E saiu a notícia, a matéria. Eu estava ouvindo as críticas aqui à gestão municipal. E lá em Cardeal da Silva, hoje a gente vive uma ditadura. Você não pode fazer crítica. Se você fizer crítica, as pessoas vão no seu privado, no privado das pessoas que falam alguma coisa. Quer dizer, a crítica é para você melhorar a gestão, é para você melhorar aquilo que você está fazendo. Se você não ouve uma crítica, seu cabelo está grande, vamos cortar que fica melhor, Quitéria. Isso eu não posso me ofender. Ainda mais quando a gente está ocupando um cargo público, onde a gente tem que dar satisfação às pessoas. A gente não tem que se ofender, não é uma coisa pessoal, é algo que seja para melhorar a vida de todos. Então, quando a rádio aqui ouve uma crítica, imagine, eu não venho aqui quando eu for prefeita, porque aqui vão me criticar. A crítica ela é natural, ela é necessária. Se não existir a crítica, não vai existir o conserto. Se as pessoas não disserem aonde está doendo, a gente não vai ter como ajudar a solucionar e dar o remédio. Então, nós vivemos em um momento totalmente diferente. Nós temos a menina que, quando eu saí, tinha 10 anos, hoje ela tem 18 anos. Ela já quer emprego. A maioria já está casada, já tem filho, já quer casa. Né? Então, a gente vive num tempo diferente, a gente está na era digital. As pessoas têm informação na internet o tempo todo. A gente não pode se esconder. E tudo que eu estou falando aqui, eu vou ser cobrada pelo que eu falo. Eu vou ser cobrada pelo aquilo que eu prometo. Eu vou ser cobrada. Então, a gente não pode prometer aquilo que a gente não vai cumprir. A gente tem que ser justo. E a melhor coisa que tem é você andar com a verdade. A verdade não dói em ninguém. Se eu posso, faço. Se eu não posso, vamos buscar uma forma de fazer. E eu falo sempre, quando eu era presidente da UPB, para os prefeitos. Prefeito que está aí para reclamar, ele não é um prefeito. Ele ganhou a eleição sabendo que a cidade tinha aqueles problemas. E precisa ser enfrentados. Não adianta a gente ficar sentado na cadeira de prefeito, dando desculpa que é isso, que é aquilo, que hoje, que é amanhã. Não. Converse, vá buscar a solução. Hoje eu sinto muita falta nos municípios, sabe de quê? Das plenárias, das reuniões com a comunidade. Então eu percebo que quem entra na política, ela tem que ter tempo e tem que estar disposto a participar. No meu primeiro ano de governo em Cardeal, eu lembro que eu chamei todo mundo das escolas para participar da audiência pública, para ensinar e mostrar aonde era alocado o recurso público, aonde o seu dinheiro estava indo. E a gente continua hoje escondendo, né, mesmo com a lei da transparência, aonde a gente coloca os nossos recursos. E a sociedade, ela precisa participar para ela dizer onde quer que gaste o dinheiro que é seu. O dinheiro não é do prefeito, não é da prefeita. O dinheiro é do povo. Então, essas são as minhas queixas. Então, meu raio-x hoje é que foi feito aleatoriamente obras e foram feitos, né, vamos falar, coisas que muitas vezes não era para ser a prioridade. Eu acredito que a prioridade para as pessoas é primeiro a saúde, a educação e o dinheiro para botar comida na mesa. Essa é a minha prioridade. E quando a gente fala de saúde, a gente também fala de esgoto. Cardeal da Silva tem vários esgotos ao céu aberto. Nós estamos em 2024. E a gente fez, quando eu era prefeita, na rua que entrava na cidade, tinha um conjunto de casas que foram construídas de uma associação e a gente calçou e fez o esgoto. No fundo do mercado público tinha um esgoto, a gente fez, canalizou e calçou o esgoto. E eu vim me perguntando por que naquela época que eu não tinha royalties, que eu não tinha recurso suficiente, a gente conseguia fazer as coisas com sacrifício. E por que 8 anos se passaram e não foi feito mais nenhuma
né? Uma rua, nenhuma vala foi canalizada, nenhum esgoto foi feito. Esse dilema que o povo de Cardeal vive em toda enchente. Na minha gestão foram 8 anos, eu nunca tive enchente, graças a Deus. Nós tínhamos aquela preocupação de estar limpando os bueiros, nós colocamos manilhas de 1000. Essa manilha pequenininha que não vai resolver o problema, Cardeal tem muita água, nós temos vários rios cortando a cidade. Então a gente precisa de resolutividade. O povo foi esquecido e sofrido por muitos anos. E a gente não pode mais brincar de fazer festinha e achar que está tudo bom. E pegar as redes sociais, fazer videozinho e dizer que está tudo bem. A gente precisa de solução. A gente tem hoje um momento onde a prefeitura de Cardeal da Silva está descoberta num período de chuva. Uma reforma que era para ter feito há anos. Como é que eu sou prefeita de uma cidade que eu não atendo na prefeitura? Como é que eu sou prefeito de uma cidade que eu não escuto a população? Quer dizer, o povo tem que ir na minha casa, né? Se quiser uma consulta, se quiser falar comigo, tem que ser na casa. Isso é humilhação. Isso é humilhação. O povo não precisa ir na casa de prefeito. O povo tem a prefeitura e os funcionários pagos pelo povo para resolver o problema da população. E hoje, em Cardeal da Silva, você observa que todo mundo tem que falar no telefone, no WhatsApp, se quiser resolver um problema na sua casa, na sua vida. Prefeita, quando a gente passa pela prefeitura, por mais que seja feito, há sempre uma ideia de incompletude. Passa, pelo menos isso aconteceu comigo, a ideia de que por mais que fizesse, ainda teria mais alguma coisa para fazer. Se isso também acontece com a senhora, e me parece que sim, pelo seu relato, né? Nesse seu novo programa, há algo que a senhora gostaria de fazer de imediato, que lhe pareça que faltou anteriormente, e a senhora precisa encetar isso rapidamente? Muito obrigado pela presença, bem-vinda à Alagoinhas. Obrigada, muito boa pergunta, Chico, é verdade. A gente sempre quer fazer mais, a gente sempre quer dar o nosso melhor. E muitas vezes a gente não tem a condição, o tempo, né, acaba e você se envolve com muitos problemas diariamente e você não consegue fazer tudo o que você pensou. O que mais eu queria fazer em Cardeal da Silva, quando eu era prefeita, era ajudar as pessoas a serem livres, a terem o seu dinheiro no bolso, sem depender da prefeitura ou de político algum, ou de quem quer que seja. E eu sempre, quem me conhece lá sabe, quem era secretária comigo na época, Neide Celão, ela falava, um dia desse ela falou na igreja, a gente conversando, ela disse, toda vez que alguém chegava lá pedindo um emprego, eu dizia assim, você quer fazer o quê? Você sabe fazer o quê? Eu vou te ajudar. Eu quero que você ganhe dinheiro. Se eu não tiver um emprego, você gostaria de fazer o quê? Você sabe fazer o quê? Costurar, fazer um bolo, fazer pastel, vender cachorro-quente, o que você gosta de fazer? E aí, eu tinha esse desejo de ter recurso na prefeitura para chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu vou comprar aqui seu equipamento e você vai começar o seu negócio. Vou botar o pessoal do Senai, do Senac, para lhe dar o curso, lhe ensinar a fazer gestão e você agora vai ser empreendedor e daqui a pouco você vai ser empresário. Então, acho que mais eu quero fazer nessa gestão é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. É ajudar as pessoas de Cardeal da Silva a ganhar dinheiro. Essa é a minha maior missão. Porque quando você faz praticamente, né? Eu calcei quase todas as ruas que foram crescendo. Logicamente, eu comprei um bairro, eu comprei uma fazenda, uma área enorme, e a gente fez casa popular e doou o terreno. Não tinha como eu calçar naquela época, que eu estava saindo já. E aí eu entreguei as casas, dei a chave das casas e os terrenos. Hoje ela está passando, os governos foram calçando, e hoje ela tem um bairro novo. E aí eu tinha aquele desejo, fazer mais casas, claro, eu quero fazer mais casas populares, eu quero que as pessoas tenham moradia para sair principalmente do aluguel, mas eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, eu quero ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, essa vai ser a minha maior missão no meu governo novo. Bom, vamos ver como é que vai se dar a eleição. Agora, eu acho que o tema emprego, realmente, eu acho que vai ser a tônica dessa eleição nas cidades, porque o que a gente ouve, Quitéria, é justamente isso, o povo atrás de emprego, cobrando comércio, cobrando indústria, principalmente, né, atrás, né, do emprego. Ninguém quer ir para São Paulo, ninguém quer ir para Salvador. Mato Grosso, Santa Catarina,
Exatamente. Florianópolis, muita gente de Cardeal, Mato Grosso, muita gente morando em Santa Catarina, São Paulo. E a gente só tem essas notícias. Muitas famílias. A gente procura aquela pessoa, tá em São Paulo, tá em Mato Grosso, tá? Né? E a gente sabe que longe da família, muitas vezes deixa a família lá. A luta pela sobrevivência. Exato. Nunca vi. Então era 7 horas mais 58 minutos. Eu vou lhe dar 2 minutinhos aí para a senhora poder falar com o seu eleitor, né, sua mensagem final aqui nessa entrevista. Eu acho que a gente tem uma cidade registrando apenas 6 novos empregos de carteira assinada em 2024. Peraí, quanto, Quitéria? 6 novos empregos de carteira assinada. 6. Que situação. Meu Deus, Meia só dúzia. isso? Em 2024, a gente ter esse número do CAGED assustou. A gente já sabia que estava difícil, mas assustou muito. E esse alerta vem sendo dado pela população, né? O que tem sido feito para melhorar a empregabilidade no município? Qual é realmente a política pública de investir para que entre empresas novas, que abram empresas novas, que atraia novos empregos? Então, eu quero dizer ao povo de Cardeal, a todos os ouvintes, não só, a gente tem Alagoinhas aqui, uma cidade exemplo, que começou com as fábricas, que tem, do mesmo jeito que a gente tem uma água boa aqui, Cardeal também tem, do mesmo jeito que tem pessoas aqui que gostam de, né, trabalhar, Cardeal tem, da mesma forma que Alagoinhas se desenvolveu, a gente quer que Cardeal também se desenvolva. Nós estamos aqui para facilitar a vida das pessoas. E se você se coloca nessa posição de candidato, ou de pré-candidato, ou como prefeito, ou como vereador, você tem que incansavelmente buscar, nesses 4 anos que Deus e o povo lhe deu essa oportunidade, você tem que buscar fazer o seu melhor para que as pessoas tenham o melhor. Então, essa tônica do emprego, essa busca incessante para levar empresas. Na minha época, a gente não tinha o que tem hoje, que eram os royalties. Você construiu um galpão, Esplanada colocou uma fábrica. Por quê? Tinha um galpão pronto. Se você tem um galpão pronto, que custava na minha época R$1 milhão, né, a arrecadação toda do meu mês, mas hoje você tem 800 mil por mês, 600, 700 mil, sei lá, mais ou menos isso de royalties. Se você juntar, em 5 meses, 6 meses, você constrói um galpão estruturado e leva uma fábrica, que vai empregar praticamente, né, a metade aí das pessoas que precisam de emprego. Acho que 200, 300, 400 empregos você conseguiria gerar. Mas isso tem que ter boa vontade, tem que ter coragem, tem que deixar a vaidade de lado, porque a vaidade, quando sobe para a cabeça, a pessoa fica vaidoso, quer fazer coisas que não é aquilo que o povo precisa. Eu falo tudo, nossos filhos pedem tudo, mas a gente só pode dar aquilo que ele precisa. Então a gente tem que dar o quê? A alimentação, a casa, a moradia, a roupa. Mas o filho da gente quer um iPhone, o filho da gente quer um tênis caro, o filho da gente quer um carro, quer uma moto. Mas a gente pode dar? Não. E assim é o povo. A gente precisa dar ao povo aquilo que ele precisa. O melhor. A prefeitura tem que priorizar o recurso dela para fazer aquilo que é melhor e que é necessário para a mudança de verdade da vida das pessoas. Então a gente vai ter aí um desafio, mas um desafio que tem as condições para isso hoje, né? A gente tem aí um governo que investe. Nós tivemos aí mais de 48 milhões investidos em Cardeal da Silva só no ano da eleição aí do governador Jerônimo. Nós tivemos nas cidades vizinhas aí, todas as cidades da Bahia colocando colégios enormes construídos pelo governo do estado. Nós temos delegacias construídas pelo governo do estado, investimentos fortes investidos nos municípios, muito dinheiro para que os municípios se desenvolvam, e a gente precisa que isso seja, né, realmente visto. Muito obrigada, uma boa semana a todos, e aqui eu agradeço a todos da Ouro Negro FM essa oportunidade. Um grande beijo, gente. Valeu, conversamos com Maria Quitéria, pré-candidata à Prefeitura de Cardeal da Silva. Ficamos por aqui.